Salve, salve, gente amiga da bola. Estamos chegando aí, meus amigos. Campeonato Brasileiro chegando na reta final e o Flamengo mais uma vez dando mole. Impressionante. Quando tem a chance de chegar na ponta, não tem jeito. Esse ano, olha que eu já falei aqui em alguns momentos no canal que o Flamengo não ia ganhar mais nada em 2000. Na temporada 2020, eu acho que agora sacramentou de vez. Léo, ainda tá com a camisa do Flamengo, Léo? Que beleza, hein? A esperança é a última que morre, né? Já dizia o ditado. Mas, de qualquer forma, realmente, a construção do empate foi decepcionante. A gente viu uma intensidade frenética desde o primeiro minuto do jogo. A gente acreditou que pudesse até... Eu achei que foi um dos melhores jogos do campeonato em termos de emoção, porque foi um jogo franco, jogo aberto, os dois times trocando ataques, e o Flamengo tinha mais superioridade, chegava com mais volume de jogadores na defesa adversária. O Bragantino tinha muita concentração no Claudinho, mas os outros jogadores também não são ruins. Mas assim, o vacilo do Isla determinou, não só do Isla, acho que da defesa o goleiro também, né? Acho que não houve uma boa comunicação, deixa que eu deixo. Não houve deixa que eu deixo, não. Tanto que o Hugo pagou geral para o Isla, ele já tinha alertado. Enfim, vai lá, conclua a sua análise aí. Ele não quis ficar mal na foto, né? Então, a câmera sempre foca no goleiro, ele tem que fazer algum gesto ali. Pô, eu falei! Então... Mas, enfim, ele é um grande goleiro. O Isla realmente tem grande porcentagem ali no vacilo ali. Não é a primeira, né? Alguns jogos ele já andou fazendo isso. É um bom lateral, mas tem um pouco de desatenção ali na retaguarda. Beleza. Gustavo, você que é quem dá bola aí, como diria o hino dos Santos. O Flamengo ainda tem chance de ser campeão brasileiro? Opa, a polícia chegou aí. Chegou. É o guardia da rua. Até tem, porque será que o Inter vai continuar invicto aí mais 4 jogos? Peraí, deixa... A polícia está batendo na porta da casa do Gustavo. Assim, será que o Inter vai permanecer invicto mais 4 jogos? Não sei. Então, teoricamente, o Flamengo tem chance. Tem até um confronto direto aí pela frente. Só que é aquilo que a gente vai falando. Pô, a zaga do Flamengo vai continuar entregando o que mais, sabe? Eu não vi o jogo, não vi os gols, não vi o melhor momento, não vi nada. Tenho certeza que o gol do Flamengo foi mal validado. Fazendo uma análise bastante sensata, imparcial e criteriosa. Mas fora isso, cara, é aquilo que a gente vem falando. Chance tem. Os caras só que entrega a paçoca, vira e mexe, cara. Um dia o Felipe Luiz, no outro dia o Gustavo Henrique, agora foi o Isla. Gustavo é um Henrique revezamento de cagadas. O Gustavo Henrique jogou muito bem esse jogo, por sinal. A gente já tem que ressaltar também. A gente sabe criticar, mas a gente também tem que exaltar. O Gustavo Henrique fez uma grande partida. E o Arão, tão criticado em alguns momentos ali como volante, está assumindo uma nova função ali no Flamengo com maestria. Maestria? Peraí. Então, o William Arão com maestria. O Rogério Ceni está fazendo um grande trabalho com o Arão. Ele usa umas expressões realmente que vão entrar para os anais aqui do programa. Vai entrar nos anais, mesmo. Enfim. Eu só quero saber o seguinte: você está dizendo que o Rogério Ceni está fazendo um grande trabalho em cima do Arão? Sim. Não, sim. A gente não pode. Acho que o trabalho dele é questionável, mas tem pontos positivos, como acho que essa versatilidade do Arão na defesa, para mim é um grande valor que a gente pode destacar do trabalho dele. Acho que é um legado que ele vai acabar indo embora e vai deixar o Arão. Então o Arão ali vai poder fazer o papel de zagueiro se o Flamengo parece já estar contratando
um jogador, um brasileiro que está vindo lá de Portugal, e agora me foge o nome. Bruno Viana. Isso, Bruno Viana. Então, creio que vai fazer dupla ali com o Rodrigo Caio, mas no eventual desfalque, acho que ele é um grande nome para ser substituto. Léo Pereira, que realmente deixou a desejar desde o início, né? Ô, Vitor. O Gustavo disse, apesar dele não ter visto nada, ele não faz nem igual o Silvio Santos, ele nem disfarça, né? Não, eu não vi, mas alguém viu. Honestidade, cara. Minha mãe viu, meu pai viu, enfim. Eu imagino que você também não deva ter visto em função aí do problema que aconteceu horas antes, né? Exatamente, ainda estava em depressão pós-eliminação. Mas a pergunta é essa. Você acha que o Flamengo tem condição ainda de chegar ao título ou algum outro clube? Aí eu boto o São Paulo e o Atlético Mineiro na briga, ou o Internacional já pode começar a botar a mão na taça? Eu vou te falar que esse campeonato, para mim, ele está completamente maluco. Porque, na minha opinião, São Paulo e Atlético não. Eu acho que esse título fica entre Flamengo e Inter. Só que tá assim, a gente, na semana passada, a gente fez um vídeo nosso aqui, onde eu falei que a gente falou quem que a gente achava que seria campeão, e eu falei, para mim, o Inter. Aí, na semana passada também, eu fiz a participação com os amigos nossos lá do Pitaco é Meu, e lá eu falei, eu achava que era o Inter, mas agora eu acho que é o Flamengo. E agora eu já acho de novo que é o Inter. Ou seja, eu tomei a decisão de que eu não vou mais falar achismo, eu vou esperar o Flamengo e Inter, ali vai ser a final, e quem ganhar ali é campeão. Pô, e se não houver vencedor, o Inter também ruma para o título, né? Quem sair dali na frente na tabela é campeão. Porque aí pelo menos é a penúltima rodada, né? Fica faltando uma só. Enfim, na minha opinião, você tem alguns cenários aí que já eu vou falar, tá? Eu quero ouvir primeiro o Luiz aí, o que ele acha dessa polarização, mas eu imagino que ele vai falar, vai ser contra você, Vitor, e vai dizer que ainda tem São Paulo e Galo na briga. Não é isso, Luiz? Não, eu estou olhando os jogos do Inter, né? Teoricamente, o Inter tem 2 jogos fáceis e 2 jogos... Um jogo médio e um jogo difícil. Né? Mas eu acho que isso é o contrário, né? Ele tem 3 jogos difíceis, talvez 4, dependendo do que o Corinthians fizer até lá. Porque ele vai pegar o Vasco, ele pega o Sport, pega o Flamengo e pega o Corinthians. Né? E, então, assim, a vida do Inter parece fácil, mas não é. Porque como tá Sport e Vasco brigando para não cair, eles vão jogar muito. Eu acho que eles vão jogar bem, eles vão vir para cima porque eles têm muito a perder. O Corinthians, pode ser que ele esteja numa posição que ele talvez pense na classificação para Libertadores. Então pode ser que seja indigesto também para o Inter. E contra o Flamengo é jogo direto, então é perder. Quer dizer, a vida do Inter, que não está jogando bem, não está fácil. Né? A gente já tem falado isso. O Inter tem contado com algumas ajudas aí de resultados que não eram para ser tão positivos e têm sido positivos, mas uma hora o negócio despenca. E pode ser que despenque agora. Eu vejo da seguinte maneira. Eu fiz aqui mais ou menos esse exercício que você fez, Luiz. E aí, só que aí tem algumas distorções. Porque, por exemplo, o Flamengo tem 65 pontos e vai fazer mais 3 jogos. Ou seja, pode chegar a 74 de máximo. O Inter tem 66 pontos, mas tem 4 jogos, pode chegar a 78. Ou seja, aquela margem que até então tinha diferença de 4 pontos para o Flamengo. Uhum. Obviamente que ainda tem um confronto direto, enfim. Aí você tem o São Paulo, que tem 58 pontos. E joga 15.
tem mais 15 em disputa, podendo chegar a 73. E o Atlético Mineiro, que tem 60 pontos e pode chegar a 72. Mais ou menos o que o Vitor falou, difícil imaginar que uma dessas equipes ganhe tudo. Então, essa régua de pontuação máxima de 78 pontos, eu imagino que isso já caia. E dependendo do que pode acontecer nesses confrontos, você falou bem aí a questão do Internacional, por quê? Eu acho que o jogo que o Inter tem e que pode dar um pouco de tranquilidade para ele é o jogo contra o Sport. Porque aí ele abre 4 pontos. Se ele não perder do Vasco, ele ainda pode negociar um outro resultado, um resultado de empate com o Flamengo para já praticamente levantar a taça. Então, assim, tudo parece indefinido, mas num caminho curto pode chegar rapidinho a definição do campeonato. Ou seja, ele vence o Sport, abre 4 pontos. Se ele empata com o Vasco, 5. E aí vai depender do resultado do Flamengo com o Corinthians. Ou seja, o Inter já pode chegar no confronto com o Flamengo com meio caminho andado. Enquanto isso, São Paulo e Galo vão ter que remar e muito pesado. Por quê? O São Paulo vai encarar 5 jogos em 15 dias. E são vários pedreiros, né? Palmeiras, Flamengo. Não, tem Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Então, assim, o único confronto aí que o São Paulo tem, obviamente, mais suave da série é o confronto contra o Botafogo, que, infelizmente, está se despedindo do Campeonato Brasileiro de maneira lastimável. Enfim, não dá nem para falar muito. Ainda mais com o ex-presidente falando um monte de bobagem aí. Ele que foi responsável por muita coisa, agora quer vir a público aí dar de santo. Enfim, então, eu acho que nessa análise que a gente possa fazer, o empate do Flamengo contra o Bragantino parece ser aquele resultado que tira o Flamengo da briga, mas, ao mesmo tempo, acende um alerta aí para outras equipes que podem tropeçar no meio do caminho. Por exemplo, o São Paulo a gente acabou de falar. O Atlético Mineiro é o que, desses 4, da pontuação máxima, é o que pode fazer menos pontos, ou seja, chega a 72 no máximo, e teria que depender de uma catástrofe no Inter para o Inter não fazer mais de 6 pontos. Então, já é uma situação difícil para pensar em título para o Atlético. O Inter tem esse caminho que tem o Sport, que está brigando para não cair, o Vasco, que está brigando para não cair, o Corinthians, que quer chegar em Libertadores ou então ter uma posição um pouquinho melhor, está difícil, e o confronto direto. Dos 3 que você citou aí, eu acho que Sport, mesmo com uma defesa fraca, e o Vasco tem muito mais chances de dar trabalho para o Inter do que o Corinthians. E com base em que você fala isso? Não, porque o Sport e o Vasco estão brigando para não cair. Tem muito mais preocupação de não cair do que o Corinthians está mais descompromissado no campeonato, sabe? Acho que a temporada do Corinthians acaba. Tem ambição de tentar uma pré-Libertadores, mas acho que a temporada do Corinthians já está mais cumprindo tabela. O Vasco e o Sport estão mais compromissados no campeonato, porque tem a obrigação de não cair para a Série B. Então, acho que... Léo, desculpa te cortar, o Corinthians é o primeiro é o 8º colocado. Sim, mas todo confronto com os times superior, da parte superior da tabela, ele foi mal. Não, eu sei, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ele é o primeiro. Se o Palmeiras perder um jogo aí contra o Grêmio,
na Copa do Brasil e o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, abre mais uma vaga para Libertadores. Então, o Corinthians está no limite. Pode ser que ele se classifique. Então, ele vai ter que fazer o que o Mancini falou, vir para cima para fazer vitória em todo jogo. Sim, mas eu vejo assim, digamos assim, a corda no pescoço, uma obrigação muito maior, a responsabilidade sendo chamada muito maior para os elencos de Sport Vasco do que do próprio Corinthians. Tá entendendo? Eu acho que a preocupação deles em não cair vai fazer com que eles se desdobrem em campo. Diferente do Corinthians, que vai tentar uma pré-Libertadores. Então, assim, não fez durante o campeonato todo. Mas, enfim, eu cortei o Renato aí, era só um detalhe. É bom pelo seguinte. Isso é normal, né? O que eu acabei de ver aqui, a sequência de jogos do Corinthians. Pega o Atlético Paranaense, vem ao Rio pegar o Flamengo, depois joga em São Paulo contra o Vasco e fecha o campeonato contra o Inter. Ou seja, nenhum desses jogos é mamão com açúcar para o Corinthians. E ele tem que pontuar. Então, se quiser almejar alguma coisa, conforme o Luiz falou, Léo, ele bota essa sua tese aí por água abaixo, porque ele vai precisar jogar. Vai precisar jogar. Mas eu acredito mais no Vasco, no Sport, nessa situação, nesse cenário, do que o próprio Corinthians. Por mais que o Corinthians precise pontuar. Para não deixar, para a gente finalizar aqui, não ficar só no âmbito de Flamengo, Internacional, enfim, a gente já falou de alguns outros clubes. Ô, Gustavo, o que o Santos vai fazer aí na reta final de campeonato? O que você imagina? O que eu espero é que vá para cima e consiga 4 vitórias. É o mínimo. É o mínimo que eu espero. Sabe, o Cuca tá de saída. 4 vitórias já não né? tem... 3 vitórias, né? Porque só restam 3 jogos. Não, o Santos tem 4 para fazer. Tem jogo atrasado, né? Do Corinthians, vai ser dia 17. Então tem que fazer esses 12 pontos. Cuca tá de saída. Não sei o que o pessoal tá imaginando com relação a isso, mas podiam tentar salvar, né? Tipo, recuperar alguma imagem, sei lá, tentar por brilho mesmo, sabe? E classificar para Libertadores. O Pituca já não joga mais pelo Santos. O Lucas Veríssimo também já foi embora. Santos agora parece que está negociando com o Thiago Nunes. Chegou a ser especulado o Crespo, mas ele pediu R$1 milhão, não vai ser contratado por R$1 milhão. Tá certo? Algum jornalista aí chegou a falar que o Diniz estava sendo sondado. Ainda bem que o Diniz não veio para o Santos. Não dá, Diniz não dá, cara. Talvez ele conseguisse concretizar o projeto de rebaixar algum time. Logo o Santos não ia dar, cara. Olha, você falou a mesma coisa quando o Cuca chegou no Santos. E aí você teve que engolir o que você falou, porque o Cuca fez um ótimo trabalho. E eu acredito que quando o Cuca chegou no Santos. Não. Você meteu o pau. Tá gravado. Vou buscar. Sim. Mas quando o Cuca chegou no Santos. Cara, tipo... Até o gato assustou, né? Não, mas é o seguinte: o Cuca treinou o Santos em 2018 e ele saiu, tipo, brigado, xingando o presidente Pérez por causa disso, daquilo, um monte de problema. O Pérez também tretando com ele, sabe? Lógico, por méritos, né? Mas assim, uma treta entre os dois. De repente, em 2020, o cara volta, assim, sabe? Uma coisa esquisita. Paz e amor, né? Paz e amor, de repente reconciliado, até a dó. E assim, eu vejo muita gente falando que o Cuca tirou leite de pedra. Eu já disse que ele não tirou leite de pedra. Se tivesse tirado leite de pedra, o Santos ele teria tirado com o Santos alternativo, time B, time C, que andou perdendo para Vasco 2 vezes, perdeu para o Atlético Goianiense na Vila, perdeu um monte de jogo aí com time alternativo. Tá? Perdeu para o Goiás agora 4-3 na Vila. Então, assim, não tirou leite de pedra. Aliás, é o Cuca Ball que consagrou ele no Atlético Mineiro. Deu certo no Atlético, deu certo no Palmeiras.
E quase deu certo agora com o Santos, né, na Libertadores. Mas é aquele monte de bola cruzada na área, só que não usa o centroavante que tem que ter 1,94 m. Esse cara tá no banco, já que é para jogar com bola aérea, você coloca o cara que tem 1,94 m. Sabe? Aí cruza a bola aérea toda hora da direita para a esquerda para o Soteldo. Soteldo, cara. Soteldo que tem 1,5 m, depois fazer tratamento para crescer 20 centímetros. Sabe? Então, assim, tem erros, né, sabe? Já ele teve alguns méritos, sim, de ganhar jogo, de motivar, como fez contra o Boca Juniors, contra o Grêmio, mas, assim, não é um grande treinador. Outra coisa, assim, eu nem tinha conhecimento, mas vi recentemente uma matéria, acho que até compartilhei com vocês, um caso de estupro coletivo que ele participou e foi condenado em 1987, quando ele era jogador do Grêmio. Ele mais 3 jogadores estupraram uma menina de 13 anos, tá? 13 anos. Foi condenado por isso. Então, eu também não quero estuprador no meu time. Do mesmo jeito que ninguém mais queria o Robinho por causa de estupro coletivo, também não quero o Cuca. Vai te catar, vai trabalhar. Vai se cucar. Vai para qualquer lugar, cara. E é incrível. Como o Cuca, ele faz a mesma coisa por onde ele passa, né? Faz a mesma coisa no Palmeiras. Ele chega lá, dá foto pra caramba. Dá uns 5 minutos nele, ele fala, quer saber? Não quero mais. Então, assim, eu imagino que ele não ganha um salário pequeno, né? Ele deve ter já garantido aí umas 3 gerações da família dele. Então, já que ele tá nessa vibe, então se retira, né? Já vai curtir a família, vai curtir as netas, vai curtir a criança dele. Só para a gente finalizar aqui, o Gustavo, e aí eu acho que pode ser um dado interessante nisso que você falou, que espera 4 vitórias do Santos, e a gente acabei de falar também que é difícil imaginar alguma equipe nessa reta final fazendo 100% de aproveitamento, seja fazendo 4 jogos, 5, 3, enfim. Mas a tabela do Santos é interessante, porque o Santos pega o Corinthians, o Curitiba, Perde. o Fluminense Empata. e só viaja na última rodada contra o Bahia. Perde. E esse Bahia que pode já estar para lá de rebaixado. Bora, Bahia! Ou então, no desespero, brigando para não cair nessa última rodada. Então, é uma tabela até... Pois eu vejo isso, o pessoal falando, é uma boa tabela para o Santos ganhar, embalar, sabe? Ganhar confiança aí, jogar um Paulistão, de repente pegar uma pré-Libertadores embalado. Mas, sei lá, do jeito que o Santos vem perdendo ponto aí que você não entende, eu quero que o Santos ganhe, tem que ganhar os 4 jogos, mas e a confiança? Será que não está meio abalada? Sei lá, porque, mano, como perde ponto o Santos? Galera, estamos chegando ao final aí de mais um programa 7-1, falando um pouquinho aí de Campeonato Brasileiro, o que está faltando aí para dar uma definida. A gente vai voltar ainda essa semana com a nossa pitaqueira e provavelmente a gente vai estar falando aí dessa diferença de pontos Inter-Flamengo. Será que alguém mais chegou? E vamos falar também, galera, sobre o Z4. Essa briga do Z4 aí tá danada, hein? O Luiz apostando no Goiás, enfim, vamos ver que bicho que vai dar. Uma Bora, vaga Goiás! né? O que foi, Léo? Uma vaga já está preenchida pelo Botafogo, né? O Botafogo ano que vem não, né? Essa próxima temporada, próximo Brasileirão, tá na Série B. Pô, Fogão, força, Fogão! Vamos fazer um programa sobre isso também. Galera, chega aí, faz a sua inscrição no canal, coisa legal, hein? As últimas semanas aí a gente ganhando novos inscritos. Pô, dá aquele like maneiro pra gente. Se a gente falou bobagem aqui, dá sua corneta. Porra, compartilha os conteúdos aí nos seus grupos do WhatsApp, do Telegram, enfim. Dá essa moral pra gente, beleza? Um abraço e até a próxima. Falou. Oh,